os perigos da vida. Nós hoje vamos falar sobre vencendo os demônios. Diga assim: Jesus, diga bem forte, diga: Jesus venceu todos os demônios. Diga assim: Jesus pisou, esmagou a cabeça de Satanás. Amém? A única chave que estava na mão dele, porque foi entregue quando o homem pecou contra Deus, a chave do domínio, a chave da autoridade, o homem entregou na mão de Satanás. Mas Jesus, quando ele morreu, a Bíblia diz que Jesus ele desceu até o Hades e ele tomou a chave, diga assim, da morte, diga assim, e do inferno. Jesus venceu todos os. Pode se sentar. Quando falamos de demônios, temos que compreender que os demônios são a terça parte que Satanás conseguiu arrebatar dos céus. A palavra de Deus diz que Satanás, ele não ficou contente em ser apenas um querubim ungido, porque Satanás ele era um querubim ungido. O nome dele era Lúcifer, filho da luz. Era um ser dos querubins mais resplandecente, mais bonito. E este querubim, ele é tão exaltado no céu, chamava tanta atenção, que ele não se contenta apenas em ser um querubim. Ele achou que ele poderia, isso é o que ele achou. Ele achou que poderia, pelo resplendor, pela sua glória, da qual Deus dera a ele achou que poderia ser igual ao Altíssimo. E isso está registrado na carta de Isaías, capítulo 14, como também na carta de Ezequiel, capítulo 1. A palavra de Deus diz em Tiago, capítulo 1. Abra aí a sua Bíblia em Tiago, para você acompanhar essa minha linha de raciocínio, para você entender. Olha o que diz Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 12. Olha só: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o... Porque quem ama guarda a palavra de Deus. João 14, 21. Então veja bem, a provação aqui é tribulação, diga assim, tribulação. Por isso que todo cristão passa por tribulação, porque a tribulação é uma pressão de fora para dentro. Amém? Diga assim, tribulação. Diga assim, é uma pressão que eu sofro. Diga assim, de fora para dentro. Então tribulação é uma coisa, tentação já é outra. A Bíblia diz que tentação é o versículo 13. Ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então preste bem atenção. Tem muita gente pensando assim: eu não vou olhar para isso não, eu não vou fazer isso não. Sabe por quê? Porque a pessoa está pensando que é as coisas de fora que traz tentação. Você está se enganando. É o diabo que já te sondou, e ele coloca um prato bem bonito assim, porque ele sabe qual é a sua cobiça, ele sabe qual a sua maior fraqueza, ele sabe na verdade que já está dentro de você e a sua maior perdição. Aí ele vai te tentar
Porque veja bem, você já pensou, você com fome, imagine você, 3 a 4 dias com fome, com sede, e alguém vem para você com a garrafinha dessa aqui, ó, suando como essa, abre e toma. Deu vontade? Sinal que você está com sede. Então preste atenção. O maior evangelista dessa região. Preste bem atenção no que eu vou te dizer. Preste bem atenção. Existem coisas que acontecem na nossa vida que nos roubam a paz. Existem coisas na nossa vida que fogem do nosso controle, porque muitas vezes nós pegamos tanto, damos tanto lugar ao inimigo, que ele toma de conta, e depois que ele toma de conta, para arrancar da mão dele, só Jesus que é vencedor, e foge. E por mais que a gente queira, às vezes a gente consegue um dia, consegue 2 dias, consegue até uma semana, consegue às vezes até um mês ou alguns meses, mas depois a gente volta e cai, e erra, e parece que volta a ser, e volta a acontecer tudo como antes, e a gente acaba perdendo o crédito com as pessoas que nos amam. Por quê? Porque fala assim, tá vendo? Eu sabia que era só por um tempo. Eu sabia que era só por algum momento. Eu quero te dizer uma coisa. Por mais que você bata o pé e fale assim, não, a partir de hoje, não é só a partir de hoje. Começa assim com o seu livre-arbítrio, começa assim com a sua vontade, mas não é só isso. Começa assim com a sua postura, mas não é só isso. No mundo espiritual, para você vencer, você precisa ter o nome de Jesus. Você precisa acreditar que existe alguém que Ele deixou justamente por causa das nossas fraquezas, inquietações, decepções, limitações, que se chama Espírito Santo. Oh, como eu amo o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque naquilo que eu não posso, dependesse do meu eu, a partir de hoje, e quantas vezes nós falamos assim? Geralmente isso acontece na virada do ano. Não, esse ano, ó, está começando o ano agora, está começando o ano, e esse ano eu vou ler a Bíblia. Você já falou isso já há uns 5, 10 anos, e até hoje você nunca leu. É verdade ou não é? Só começa pela Bíblia. Estou falando de coisa boa, não estou nem falando da ruim. Mas a pessoa só fala e não consegue. Por quê? Porque vai na força do braço da... eu vou mudar o meu casamento, Mulher, a partir de hoje você vai ver, é um outro homem que entrou. Passa uma semana, é o mesmo homem. Voltou. Não, você vai ter uma outra mulher. Não, a partir de hoje eu vou largar isso. Eu vou largar esse vício. A partir de hoje, estou decidido. Quer colocar alguma coisa no lugar da droga, quer colocar alguma coisa no lugar da bebida. Libertação não tem nada a ver com isso. Você sabe o que é libertação? Você sabe o que é libertação? A libertação que Jesus ele faz. Se você bebia, a bebida está aqui, e a pessoa está aqui, e ela não é mais tentada e nem cobiça mais aquilo. Sabe por quê? Porque foi preenchido algo no lugar daquela cobiça. E a pessoa ela está tão cheia de Deus, e ela sente tanta presença de Deus, que aquilo que ela sente é maior do que o que ela sentia aqui.
apenas com a sua força. A sua força entra na base do posicionamento. Você deve se posicionar e dizer assim: olha, eu não vou mais fazer. Mas mais do que isso, não é só isso, porque só isso não é o suficiente. Agora, se você permitir que o Espírito Santo, o Consolador, diga assim, Consolador, diga assim, Ajudador, diga assim, Conselheiro, o Espírito Santo vai chegando em você. Preste bem atenção, por isso que eu estou falando que você não deve fazer nada sem o Espírito Santo. Espírito Santo, meu amigo. Quem já leu aquele livro do Benihim, Bom Dia Espírito Santo?